Lucas capítulo 13, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 16. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo algum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Pai, nós pedimos graça e favor do Senhor para que a Tua palavra nos comunique não só o entendimento. Mais do que informação, nós clamamos por revelação. Nós clamamos, ó Deus, por aquele nível de compreensão que gere em nós resposta e correspondência com o Senhor. Nós oramos pela liderança do Teu Espírito Santo e a manifestação da Tua graça nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, nós temos aqui um episódio do ministério de Jesus. Algo que nós poderíamos dizer, o relato de uma intervenção, de uma cura, de uma libertação na vida de uma mulher. Mas juntamente com esse registro histórico, nós temos também lições, nós temos também orientações. O texto basicamente fala de Jesus num sábado numa das sinagogas. Resumindo, ele estava numa igreja da época, no culto da época. Ele encontra ali uma mulher, que embora a Bíblia diga que ela tinha, a versão mais acurada é tinha um espírito de enfermidade. Essa palavra em algumas versões traduzida possesso ou possuída não é tão acurada, diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Apesar desse detalhe, dessa condição, essa mulher é chamada por Jesus de uma filha de Abraão. Não só alguém que, naturalmente falando, é parte da linhagem de Abraão, mas estava incluída numa promessa específica, numa aliança específica. Portanto, nós podemos dizer que ela era uma crente da época, na igreja da época. No entanto, a Bíblia mostra que ela está presa por uma ação maligna. Ela está presa por um espírito maligno. O texto diz que ela estava encurvada, sem poder endireitar de modo algum. Esse sem poder endireitar de modo algum me faz primeiro pensar que todos os recursos naturais da medicina talvez já houvessem sido aplicados no esforço de ajudar essa mulher. Mas também me faz imaginar que a situação era tão complexa que não havia posição em que essa mulher ficasse endireitada. Acredito que ela era tão curvada que nem sentada ela ficava direita. E Jesus vê essa mulher nessa condição. E para resumir a história, o Senhor Jesus impõe sobre ela as mãos. E Ele manifesta a intervenção. E Ele estoura esse cativeiro de Satanás. E essa mulher é livre dessa prisão maligna. O próprio Jesus, no versículo 16, ele usa essa expressão, né, que Satanás trazia essa mulher presa há 18 anos. O texto diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Esse um artigo indefinido diz que é um qualquer. Um subalterno qualquer. Mas porque ele está debaixo de um comando e uma estratégia maligna, Jesus reconhece a prisão que esse um espírito de enfermidade qualquer está operando, como parte de uma mentalidade, de uma estratégia, de um estratagema do próprio Satanás. Portanto, ao expulsar aquele um espírito qualquer, Jesus desfez a prisão de Satanás. E o que nós podemos aprender e deduzir disso? Além de nosso Senhor ser vitorioso sobre as obras das trevas
e obviamente intencionar seu anseio de trazer libertação a cada um de nós. Quando ele vem a público a primeira vez, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, né, para libertar, para abrir a porta da prisão aos presos. Além dessa libertação literal, né, seja por meio de uma voz de comando, do toque das suas mãos, que as pessoas hoje podem experimentar no nome, o poderoso nome de Jesus. Nós vemos que Jesus, mesmo depois de ressurreto, mesmo depois de assunto aos céus, o seu nome continuou promovendo libertação dos espíritos malignos. Mas além desse aspecto natural, eu quero chamar a sua atenção para uma figura que nós temos aqui. Nós temos uma mulher presa por uma ação maligna e sendo liberta por Jesus. A condição em que esse espírito maligno a deixou era encurvada, de tal forma, diz a Bíblia, que de modo algum ela poderia se levantar. Eu quero tomar uma figura a partir desse texto, que ela se encaixa e se harmoniza perfeitamente no ensino bíblico, né, de tudo aquilo que o restante da palavra de Deus diz sobre o assunto. Essa mulher encurvada, ela estava por força das circunstâncias. Circunstâncias essas, diga-se de passagem, controladas e manipuladas pelo reino das trevas. Ela estava por força das circunstâncias, limitada a olhar somente para o chão, a olhar somente para baixo. Eu lembro de uma expressão, quando era ainda bem garoto, que os mais velhos usavam, às vezes, para se referir a alguma pessoa. E, embora ela tivesse uma certa abrangência, nem sempre uma coerência, eu não sei se esse termo era conhecido ou usado aqui no Sul, mas de vez em quando alguém se referia a uma outra pessoa dizendo: fulano é um espírito de porco. E não era para falar da falta de limpeza. O porco talvez seja um dos poucos animais que o tempo todo só olha para o chão. Você não vai ver um porco parado, olhando para cima, observando alguma coisa. Ele está focado somente naquilo que está à sua frente. E basicamente esse espírito de enfermidade, eu poderia também chamar de um espírito de porco. Porque ele estava fazendo essa mulher ficar focada somente no chão. Quando Jesus a endireita, ele dá a ela a perspectiva e a capacidade de mudar completamente o seu ângulo de visão. Há um princípio bíblico, e o tema da minha mensagem hoje é olhando para o alto. Há um princípio bíblico que enfatiza a importância de nós olharmos para cima. Isso é o que Deus espera de nós, é o que Ele quer alimentar em nós, é o que Ele quer promover nas nossas vidas. Mas o diabo, tentando sempre se opor àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, vai também tentar colocar muitos de nós numa prisão. Talvez não seja um espírito de enfermidade prendendo o corpo, mas não deixa de ser uma réplica de uma tentativa do inimigo de nos manter escravizados, no sentido de olharmos somente para baixo e não podemos olhar para cima, e não podemos olhar para o alto. Eu quero começar desse texto porque ele não apenas nos permite ter uma ilustração, mas nos mostra tanto qual é a intenção de Satanás, como qual é a intenção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus queria aquela mulher livre, podendo erguer a sua cabeça e olhar para o alto. Satanás queria a mulher presa, olhando somente para baixo. Em primeiro lugar, eu quero destacar para você que existe um princípio bíblico de olhar para o alto, de focar naquilo que é celestial, nas coisas do alto. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E vamos dar uma olhadinha nos versículos 1 e 2. Colossenses 3, versos 1 e 2. Paulo diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. A Bíblia fala sobre buscar as coisas do alto, fala sobre pensar nas coisas do alto. Em outras palavras, todo cristão deveria estar focado naquilo que é de cima. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. E nós precisamos entender que isso é princípio bíblico. Nós vamos encontrar isso em declarações explícitas e nós vamos encontrar isso em declarações simbólicas, implícitas. Por exemplo, no Velho Testamento, quando Deus orienta Moisés a edificar o tabernáculo, que como casa de Deus figura verdades espirituais, Deus não mandou que houvesse nenhum tipo de beleza no chão.
Na verdade, não só não havia beleza no chão, como o tabernáculo, que era uma tenda móvel, né, o tempo todo desmontado e remontado em outros lugares, ele usava como chão o lugar onde se estabelecia. Então o chão era a própria terra, não havia piso, não havia beleza nenhuma naquilo. Toda a beleza daquela tenda da congregação estava em 4 coberturas distintas que compunham a tenda da congregação. E Deus diz que os melhores artistas não poderiam sozinhos, na sua habilidade, compor aquilo que de tão rico Deus estava propondo que fosse feito. Então o Senhor diz, eu vou encher esses artistas com o meu espírito, para que além da habilidade deles, eles possam fazer um trabalho extraordinário. Então, imagine que aquilo não era uma obra de artesanato qualquer, era um projeto divino, com capacitação divina. Eu fico tentando imaginar a beleza daqueles detalhes. Mas quem entrava no tabernáculo, figura da casa de Deus, se queria ver algo bonito, não adiantava olhar para o chão, tinha que olhar para cima. Porque Deus fez questão de na sua casa demonstrar que a beleza nunca estaria no chão. Ele nunca quer os nossos olhos atraídos para o chão, sempre os nossos olhos levantados, sempre atraídos para cima. Quem está entendendo, diga amém. No Salmo 121, um clássico, eu me lembro quando criança, a gente via muito isso nos quadros, né? Hoje em dia já não tem essa mesma cultura de quadro com versículo que existia antigamente. Mas no Salmo 121, verso 1 diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Na verdade, a ideia não era mera e simplesmente olhar para os montes. Os montes eram os pontos mais altos. A referência de se olhar para cima. No verso seguinte, o 2, ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então era para muito além dos montes. O monte era apenas a referência da necessidade de se levantar os olhos e fixá-los nos céus. Essa linguagem sempre foi usada de forma simbólica para falar da importância de olharmos para o alto. É princípio bíblico, é norma de vida cristã, que a gente pense no que é de cima, que a gente busque aquilo que é de cima, que a gente seja direcionado e atraído pelas coisas celestiais e não pelas terrenas, pelas coisas do alto, como diz Paulo, e não por aquilo que é daqui de baixo. Agora, por que Satanás estava preocupado em prender uma mulher, e eu acredito que isso é figura de uma prisão que ele tenta colocar nas nossas vidas, olhando ela para baixo, fazendo com que ela olhasse o tempo todo para baixo, porque ele sabe o poder de olhar para cima. E manter essa pessoa aprisionada numa visão somente daquilo que é natural e terreno, roubaria essa pessoa da conexão que manter os olhos erguidos poderia trazer na sua vida. Então algo que eu entendo na perspectiva bíblica é que quem olha para baixo não é influenciado pelo que é do alto. Mas quem olha para o alto não é influenciado por aquilo que é daqui de baixo. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, quem olha para baixo não é influenciado pelo que é do alto. E quem olha para o alto não é influenciado pelo que é de baixo. Quando a gente entende isso, nós vamos perceber porque o reino de Deus tem todo um movimento nos impulsionando, nos empurrando para olhar para cima. Porque Ele sabe que dessa forma seremos influenciados pelo alto. Seremos, de fato tocados. Estaremos nesse lugar de vulnerabilidade. Agora, porque o reino das trevas tenta manter e focar a nossa visão naquilo que é de baixo. Porque ele sabe que isso neutraliza toda e qualquer possibilidade de que os céus intervenham nas nossas vidas. Rouba a nossa consciência espiritual, nos mantém distraídos e nos impede de viver aquilo que Deus tem de melhor. As pessoas podem estar no mesmo cenário, numa mesma circunstância. Mas se a perspectiva dela é de olhar para cima, olhar para baixo, tudo muda. Quando Davi traz a arca do Senhor para Jerusalém, depois de anos em que a nação de Israel fica sem aquele símbolo sagrado da presença de Deus, Davi faz uma festa sem precedentes. A Bíblia diz que naquela procissão, a cada 6 passos, havia um sacerdote sacrificando. Alguns imaginam uma procissão que parava a cada 6 passos para um sacrifício. Isso faria com que ela nunca tivesse chegado ao fim. Outros estudiosos dizem que na distância de cada 6 passos, um sacrifício. A verdade é que ele proporciona uma festa nunca antes vista. E Davi vem dançando, festejando, celebrando diante do Senhor. Ele está realmente empolgado com esse retorno da presença de Deus, digamos assim, simbolizado do retorno da arca. Mas quando ele chega em casa, a Bíblia diz que Mical, que sequer saiu de casa para celebrar, Mical, sua esposa, ela o desprezou.
Mical, que diferente de Davi, cresce numa família nobre, talvez com todos os requintes, etiquetas e padrões. Ela se aborrece de ver Davi daquela forma. Ela diz, que coisa feia fez o meu senhor hoje, dançando despido diante do povo. Em outras palavras, seu comportamento foi de plebeu. Ela está recriminando ele, porque está preocupado o quê? Com a imagem, com o que vão pensar, né? Está focada mera e unicamente naquilo que é terreno. Davi olha para ela como quem diz, você está maluca, mulher? O rei não sou eu, o rei é ele. Ele diz, foi diante do Senhor. E aí já entra a briga de casal, que escolheu a mim e não a casa de seu pai. Ele já manda o recado, né? Tipo assim, se você fosse muito bom, não tinha sido substituído. Ele diz, foi diante do Senhor que eu dancei, é diante dele que eu vou me regozijar. As duas pessoas estão vivendo o mesmo contexto, mas enquanto um está nem aí para o resto, atraído, focado em Deus, querendo celebrar esse retorno da presença de Deus, né? A esposa de Davi, Mical, ela não está nem um pouco atraída pelo que é do céu, focada no que é do céu, preocupada mera e unicamente com aquilo que é natural e terreno. Na verdade, o que define o estilo de vida que eu e você vamos viver não tem a ver com o ambiente onde transitamos, não tem a ver com as oportunidades que surgem diante de nós, não tem a ver com o que acontece, tem a ver com onde os nossos olhos estão. E o princípio de olhar para cima vai nos manter conectados com o céu. Mas o princípio de olhar para baixo rouba e aborta isso. Então eu quero começar primeiro falando, né? Eu vou pegar aquela frase que nós repetimos, depois de mostrar esse princípio de olhar para o alto, que quem olha para baixo não é influenciado pelo que é do alto. E depois, quem olha para o alto não é influenciado pelo que é de baixo, como os meus próximos dois tópicos da conversa. Então, falando de quem olha para baixo não ser influenciado pelo que é do alto. Em Mateus, no capítulo 13, o Senhor Jesus, na parábola do semeador, ele fala nos versículos 20 e 21, se você for rápido de endereço, eu quero que você acompanhe comigo. Mateus 13, versos 20 e 21. Ele diz, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele fala de um tipo de gente que recebe a palavra com alegria, mas não tem profundidade, não tem duração. E a Bíblia diz que quando as circunstâncias difíceis chegam, ele simplesmente deixa de frutificar. Nós estamos falando, em outras palavras, que quem desanima da palavra recebida é porque ele está olhando para as circunstâncias. Ele está olhando para aquilo que está acontecendo à sua volta. Ele está focado naquilo que é terreno. E nós precisamos saber ter o contraste, né? Contraste de posicionamento, de foco, de onde vamos colocar os nossos olhos. O apóstolo Paulo diz, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Se nós não soubermos aonde colocar os olhos, nossa força será minada. Olhar somente para o chão, olhar somente para aquilo que é terreno, olhar para as tribulações que já nos foram garantidas, serão parte da caminhada cristã. Elas têm o poder de nos desanimar. Jesus também fala de uma semente que caiu entre espinhos. E ele diz que os espinhos cresceram e sufocaram a semente, que é a figura da palavra de Deus. No versículo seguinte, o 22 de Mateus 13, Jesus explica o que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ele está dizendo de gente que foi conectado com o céu através da palavra recebida, mas de alguma forma, por causa das preocupações desse mundo, por causa das fascinações das riquezas, ele começa a ter um foco tão intenso naquilo que é terreno, que a palavra acaba sendo depois sufocada na sua própria vida. É fato. Isso se repete ao longo de todas as escrituras. Quem está olhando para baixo não é influenciado por aquilo que é do alto. No Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 35, Jesus diz, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros. Outra versão diz, estão brancos para a colheita, para a ceifa. Do que é que Jesus está falando? Os discípulos vão à cidade atrás de comida. Eles estão focados naquilo que é natural e terreno.
Jesus para junto ao poço de Jacó, cansado, aguarda que eles vão à cidade para trazer alimento. E ali ele encontra uma mulher. Essa mulher é uma mulher samaritana. Normalmente o homem não dirigia a palavra a uma mulher em público, em se tratando de um desconhecido. E os judeus não se davam com os samaritanos. Quando os discípulos voltam com a comida e vem Jesus conversando com a mulher, eles já estranham. Mas Jesus, em algum momento, precisa explicar para eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é fazer a obra daquele que me enviou. Enquanto eles estavam focados somente naquilo que era natural, Jesus está olhando para uma mulher que precisa da intervenção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Jesus está enxergando uma necessidade que eles não estão. Jesus está enxergando uma oportunidade que eles não estão. Agora Jesus olha para eles e diz: levantem os olhos, pare de olhar só para o chão. Pare de olhar só para o umbigo. Levantem os olhos. Se Jesus estivesse falando de colheita literal, ele nem precisava mandar levantar os olhos, porque ela fica, por mais distante que esteja a linha do horizonte, o campo de onde parte, ela está no nível daquilo que nós enxergamos. Quando Jesus está dizendo levante os olhos, está dizendo: enquanto vocês estão focados só naquilo que é terreno, vocês não conseguem ter a percepção do coração do Pai. Levantar os olhos é um princípio poderoso para tirar essa influência e esse domínio daquilo que é terreno. Mas quem está olhando só para baixo nunca vai ser influenciado por aquilo que é do alto. E Filipenses, no capítulo 3, eu quero ler com você a partir do versículo 19. O apóstolo Paulo nos dá mais uma orientação a respeito do assunto. Ele falando de um grupo de pessoas que no versículo anterior ele chamou de inimigos da cruz de Cristo. E diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo em que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Depois de falar dessas pessoas como quem está preso só naquilo que é terreno, ele diz no verso 20 e 21 como contraste: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Enquanto ele está falando de gente que só pensa em coisas terrenas, ele chama a atenção: nossa pátria está nos céus. Em outras palavras, nós deveríamos estar olhando para cima e não para baixo. Gente, é impressionante o como muitas vezes nós não percebemos que essas coisas terrenas com as quais temos que lidar, não estou dizendo que são coisas ilícitas, mas como elas podem se tornar distrações e dessa forma serem usadas pelo inimigo como verdadeiras armadilhas. Eu li muitos anos atrás um artigo que falava de uma prática específica de caça num certo lugar, onde os nativos atraíam os macacos que eles queriam caçar da seguinte forma: eles faziam vasos de barro pesado, com uma parte, o corpo de baixo largo, e eles colocavam ali algumas frutas, mas a boca do vaso era fina o suficiente para passar só ou a fruta sozinha ou a mão do macaco. E normalmente, quando eles colocavam e deixavam aquilo, os macacos, atraídos pelo cheiro das frutas, vinham, enfiavam a mão passava, a fruta tinha entrado. Mas quando ele tentava tirar a fruta, segurando ela na mão, não tinha espaço para passar. E eles conseguiam pegar o macaco, porque até o fim, ele ficava lutando para não largar a fruta, e ele ficava preso pela própria mão, que não queria largar aquilo que estava segurando. Era o tempo necessário para eles concluírem o processo. Enquanto eu li aquilo, eu comecei a rir comigo mesmo, pensar: parece alguns de nós que estamos tão agarrados a algumas coisas materiais e terrenas, que não percebemos que isso se torna a nossa própria armadilha, se torna aquilo que muitas vezes nos faz vulnerável ao inimigo, exposto a uma ação maligna que tenta nos desconectar dos céus. Nós precisamos entender, querido, que Deus quer que eu e você vivamos nessa terra, e a gente pode viver uma vida abençoada aqui, mas Ele nunca quis que eu e você estivéssemos presos. Quem está entendendo, diga amém. Ele nunca quis que a gente perdesse a consciência daquilo que é celestial por conta de uma valorização excessiva só o que é natural. Mesmo quando falamos das bênçãos de Deus, eu creio que é muito fácil a gente passar o tom e começar a valorizar demais. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima.
Deus pode trazer intervenções na sua vida terrena, com certeza, mas muito, muito mais do que isso. Ele quer você conectado com o céu, com aquilo que é eterno. Ele quer que você viva nessa terra em função do eterno. Ele quer que você traga os céus para mudar e afetar a terra enquanto você está aqui, e sem nunca deixar de lembrar que nós estamos aqui de passagem. Há algo maior e duradouro, né? Nós devemos viver para influenciar e mudar o lugar onde estamos, com certeza. Mas esse discurso às vezes é algo muito bonito na boca de gente que não está mudando nada e só está sendo mudado por aquilo que ele justifica ser tão importante. E desde o início, os crentes se tratavam como peregrinos, como gente de passagem. Por mais que eles entendiam a necessidade de orar, venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Eles olhavam e diziam, isso não significa que nós estamos aqui para sempre e nem que nós vamos conectar demais. Agora, em contrapartida, e aqui eu quero caminhar para o meu terceiro e último tópico, quem olha para o alto não é influenciado por aquilo que é de baixo. Então, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, esse é um dos vários versículos da Bíblia que fala sobre a importância de foco, de onde eu e você colocamos a nossa vista, a nossa atenção. Eu creio que é por isso que em Hebreus 12 a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse olhar firmemente não é algo literal, porque a maioria de nós nunca ouviu, mas é uma linguagem bíblica para falar de onde eu e você colocamos os olhos, de onde eu e você colocamos o foco. Nós precisamos ter consciência do Senhor Jesus, mirar nele todos os dias e naquilo que ele tem para as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão tão quietinhos hoje. Segundo aos Coríntios 4, 16, de 16 a 18, ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Qual o segredo para não desanimar? Paulo diz, é não olhar naquilo que se vê. Se eu e você, e essa palavra aqui traduzida não olhar, outras versões diz atentar, né? A NVI traduziu de uma forma bem acurada, fixar os olhos. Diz, não fixamos os olhos naquilo que se vê. Ou seja, não é que a gente não passe o olhar por eles, mas nós não colocamos o foco só nessas coisas. Por quê? Porque eu e você precisamos colocar os olhos naquilo que não se vê com o olho natural. Ele está falando das verdades, dos valores espirituais. Por que que nós precisamos olhar neles? Ele diz, aquilo que se vê é temporal, é passageiro. Aquilo que não se vê é eterno. Então, se eu e você conseguimos colocar os olhos no lugar certo, a Bíblia diz que nós não vamos ser desanimados. Toda a força do desânimo provém do quanto os meus e os seus olhos estão nas circunstâncias ou naquilo que é terreno. Mas a força do nosso consolo, por dizer assim, porque enquanto o homem exterior, afetado pelo que vê à volta, né, ele está ali se desgastando, a Bíblia diz, o interior tem a capacidade de se renovar. Eu e você podemos encontrar força em Deus, inspiração no Senhor, como? Não olhando ou não atentando nas coisas que se veem. Ele fala de uma tribulação que ele chama de leve e momentânea. Gente, Paulo chama esse negócio de leve, quando você vê a lista das coisas que ele enfrentava, né? Eu ontem, na igreja do pastor Milton em Piais, brinquei que Paulo, quando converteu, ganhou o dom do para-raio. Tudo passou a despencar na cabeça dele a partir daquele dia. Quando o cara faz a lista de encrenca que ele passou só na segunda epístola aos Coríntios, já dá um desânimo na gente de imaginar ele passando. O que dizer se fosse nós? Agora, como é que o cara chama isso de leve? Porque Paulo está apresentando a visão de uma balança romana com 2 pratos. Ele diz de um lado, tribulação, ele diz leve. Esse prato sobe. Por quê? Do outro, ele diz um peso de glória. Ele diz aquilo que nos aguarda é tão pesado, faz tanto peso, tanto volume no outro prato, que não importa o tamanho da tribulação, vai perdendo o seu valor, vai perdendo a sua importância. Agora, isso tem a ver com foco. E eu e você precisamos entender a importância
do relacionamento diário com Deus, de uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida na palavra, porque essas coisas não são meras e simplesmente regras a serem praticadas. Elas alimentam a nossa consciência espiritual, elas nos mantêm ligados, conectados com o céu. Quando eu e você estamos influenciados por aquilo que é do alto, nós não seremos influenciados por aquilo que é de baixo. Mas o diabo também sabe que quando a gente está olhando demais para aquilo que é de baixo, a gente perde a conexão com aquilo que é do alto. Resultado, nós vamos abandonar essa vida na terra? Não. Nós vamos viver aqui sempre olhando para cima. Nós vamos viver aqui sendo influenciados pelo alto. E isso vai nos dar o poder de trazer influência do alto sobre a terra. Quando a gente começa a perceber que isso é princípio bíblico, e se repete. Eu gosto muito daquele episódio de Atos, capítulo 7, que narra a morte de Estevão. Não a morte em si, mas o que ele experimenta por ocasião da morte. Estevão é o primeiro mártir, o primeiro a ter morrido por causa da fé. E a palavra de Deus nos mostra, em Atos, no capítulo 7, no versículo 54, que as pessoas que estavam ouvindo a pregação de Estevão estavam com raiva, estavam rilhando os dentes contra ele. Eu fico imaginando que desde o início os apóstolos tinham com a conduta e uma mensagem, onde eles não estavam nem um pouco preocupados em agradar quem quer que seja que estivesse ouvindo ele. Enquanto esse povo está raivoso dessa forma, o versículo 55 diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? Diga, cheio do Espírito Santo. Só mais uma vez, cheio do Espírito Santo. Olha o que Estevão faz. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus. Gente, quem é que está pregando, em vez de ficar olhando para as pessoas que está pregando, resolve fitar os olhos lá em cima nos céus? Alguém cheio do Espírito Santo. Porque o centro de gravidade do reino de Deus não puxa para baixo, puxa para cima. E o Espírito Santo começa a atrair os olhos dele para cima, quase como quem diz, não olha essa turma que estão te olhando cara feia, rilhando os dentes. Estevão talvez já está imaginando o desfecho que a sua mensagem terá. Ele foi morto e executado por eles. Mas o Senhor começa a atrair a atenção dele, diz, põe os seus olhos em outro lugar. Olhe para o céu, olhe para o céu. E quando ele olha para o céu, a Bíblia diz, ele viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. O texto diz, então disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E esse é o ponto final do sermão. Porque as pessoas entendem que ele está blasfemando e decidem apedrejá-lo. Agora, gente, há algumas coisas que eu e você precisamos entender. Como Estevão lida com aquele apedrejamento é uma delas. O versículo 58 diz, expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Quem que na hora que está sendo apedrejado, dizer para o Senhor receber o espírito, a gente até entende. Ele está dizendo, partiu glória, fui. Agora, isso pode mera e simplesmente indicar o temor de alguém, o clamor para que tudo dê certo no momento que está terminando. Mas depois disso, ele ajoelha e ele ora por aqueles que estão apedrejando ele. Qual seria a sua reação? Só hipoteticamente, se coloque num cenário de apedrejamento. Eu imagino que minha primeira preocupação fosse cobrir primeiro o rosto. E talvez me embolar de um jeito onde aquela parte do corpo onde eu sentisse um pouco mais a dor, tivesse protegido. Eu não consigo me imaginar, em vez de me proteger, me imaginar ajoelhar, continuar olhando para os céus e clamar pelas pessoas. Me parece que esse Estevão está um tanto quanto anestesiado por o que está acontecendo. Porque quem coloca os olhos naquilo que é do alto, não é afetado pelo que é daqui de baixo. Ele entende aquela cena. Em primeiro lugar, o Espírito Santo abre os seus olhos, ele vê os céus abertos. E ele vê Jesus sentado à direita do Pai. Mas daqui a pouco ele diz, eu vejo Jesus em pé, em toda a Bíblia. Nós lemos que Jesus está sentado à direita de Deus. Esse é o único momento onde Jesus é mencionado como em pé. Porque a declaração do versículo
55, diz que Jesus estava à direita de Deus. No 56, ele diz, eu vejo ele em pé. O tempo todo, quando a Bíblia fala de Jesus, à destra de Deus, fala dele sentado. Interessante que no mundo antigo, quem tinha autoridade se sentava no trono. E quem não tinha autoridade se aproximava do trono, tinha que ficar em pé. A ordem sempre foi essa. É por isso que Jetro fala para Moisés, enquanto você está sentado o dia inteiro, o povo está em pé esperando ser atendido. Ele não está dizendo para Moisés, você é um folgado e botou cadeira só para você. Era assim que funcionava. Mas quando ele diz Jesus está em pé, isso bagunça a leitura da cultura da época. Mas eu entendo que Jesus está olhando para o Estevão e dizendo, um cara como você, conectado aqui no céu, não embaixo. Eu me levanto do trono para receber. Eu me levanto do trono para receber. Eu te recebo com honra. Não tem como uma cena dessa não estar mexendo com o Estevão. E ele está anestesiado pelos céus de tal forma que ele pode ter uma conduta completamente diferente aqui na terra. Eu acredito que essa figura pode ser vivenciada, experimentada por nós. Atos 16, 25, diz que Paulo e Silas foram açoitados, presos, estão com os pés pendurados no tronco. A maioria de nós talvez estaria reclamando com Deus nessa altura do campeonato. É assim que o Senhor recompensa quem prega a sua palavra. A Bíblia diz que os dois estavam orando e cantando louvores. Porque quem está conectado no céu, naquilo que é do alto, normalmente não se deixa afetar por aquilo que é terreno. Quem está entendendo, diga amém. Gente, há um lugar em Deus onde eu e você podemos estar, né? Onde eu e você podemos entrar numa vida de adoração, de devoção, de oração, onde a gente consegue extrair forças do alto. E eu acredito que o que aconteceu com eles precisa ensinar algo para mim e para você. Apocalipse 12, 11 diz o seguinte, eles venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. A Bíblia diz, e porque não amaram as suas vidas até a morte. Normalmente a gente só fala de vencer o diabo pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, tem que confessar a palavra, mas quase ninguém fala desse não amar as vidas. Esses caras estavam tão conectados no céu que eles estavam se lixando por resto. Eu gosto de uma frase de Joseph Tom. Ele diz, quando você coloca a vida no altar, quando você se prontifica e aceita morrer, você se torna invencível, porque não tem mais nada a perder. Não tem nada pelo qual lutar. Não tem uma fruta que amarra a sua mão dentro de um pote dizendo, não posso largar isso. Nós precisamos viver nesse lugar onde os céus nos inspiram, os céus nos fortalecem, os céus nos movem e nós passamos a viver uma vida diferenciada. Viver conectado demais no que é terreno nos distrai. William Eng disse, se gastarmos 16 horas por dia em contato com as coisas dessa vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus? Há um lugar de relacionamento diário que não só vai nos suprir, mas vai colocar o nosso foco no lugar certo. Colocar o foco no lugar certo vai nos alimentar, vai nos fortalecer, vai nos empoderar de maneira a não ser afetados por aquilo que é terreno. Mas se nós não fizermos isso, vamos acabar caindo nessa cadeia maligna, nessa cadeia diabólica, de, olhando somente para o que é terreno, começar a perder a conexão com o céu, perder a força que os céus poderiam comunicar nas nossas vidas. Quando Jesus está num discurso falando sobre o fim dos tempos, ele diz, erguei as vossas cabeças. Ele não está dizendo de forma literal que todo mundo tinha que andar assim até doer o pescoço. Mas ele está falando do princípio bíblico de conectar com os céus, de olhar para cima. Então, eu quero te dizer hoje, não se trata apenas de ser um crente bom ou um crente meia boca, olhando para o alto ou olhando para baixo. Se trata de estar olhando para baixo, numa armadilha, numa prisão de Satanás, ou olhando para cima, liberto das influências de Satanás. O diabo simplesmente vai usar uma estrutura e um sistema para que a gente não perceba que é ele, para que a gente não se dê conta de que há uma armadilha maligna. E nós precisamos entender que o que Jesus quer é estourar esse cativeiro do inimigo. O que ele quer é tocar nas nossas vidas, né? O que ele quer é poder tocar em mim e você e dizer em direita, levanta essa cabeça, olha para o alto, volte a conectar com aquilo que é celestial. Andrew Murray dizia, conformidade com o mundo não pode ser vencida por coisa alguma,
a não ser pela conformidade com Jesus. Agora, para se tornar parecido nos moldes do mundo, e é por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Tudo que a gente precisa é foco. Colocar o foco nele, ele começa a nos moldar. Mas para que a gente seja conformado com a imagem do Senhor Jesus, o que a gente precisa? Foco. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Se nós começamos a ter tempo todos os dias para pensar naquilo que é do alto, porque a Bíblia não fala só de buscar, ela fala de pensar. Se nós separamos tempo para manter o coração aceso com a palavra. Outro dia alguém falou, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia o dia inteiro. Falei, nem eu. Mas você pode meditar naquilo que você leu o dia inteiro, mesmo enquanto está fazendo outras coisas. A Bíblia diz, orai sem cessar. Você pode manter um espírito conectado com Deus. Você pode manter um anseio, um suspiro contínuo por Ele. Não importa o que você esteja fazendo, aonde você está fazendo. Nós fomos chamados para ser crente o tempo todo, em todo lugar. O cristianismo tem que ser vivido em tempo integral. Não pode ser no dia de culto, no dia de reunião da célula. Não pode ser um momento ou outro apenas do dia. E isso envolve a prática de colocar os nossos olhos nos céus. Todos os exercícios, vamos dizer assim, as disciplinas cristãs, seja oração, seja leitura bíblica, seja adoração, elas têm um propósito de nos manter focados. E à medida que nos mantemos focados, nós somos fortalecidos para aquilo que é celestial. Mas quando a gente perde o foco, nós também começamos a desanimar e perder a força. Para poder dizer como Paulo, por isso não desanimamos. A gente tem que colocar os olhos no lugar certo. E eu quero nessa manhã te lembrar disso. Não estou te dizendo nada novo que você não saiba. Talvez a roupagem, a maneira de falar isso, possa até estar sendo apresentado a você num sentido diferente do que você estava acostumado a ver. Mas eu vim lembrar você, mantenha seus olhos erguidos. Mantenha os seus olhos nele, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?